Vamos falar então desse prejuízo gigante que a gente está tendo nos títulos do Tesouro Direto, né? O que está acontecendo? Qual que é o risco de comprar agora? Vamos entender um pouquinho melhor se está na hora de comprar ou de vender. Se a gente olha aqui no site do próprio Tesouro, né? A gente tem, por exemplo, o Tesouro IPCA 2029 pagando 7,64% acima da inflação, Tesouro 2035 7,32%, e caso você ainda não saiba, né? Resumidamente, de forma muito rápida, no Tesouro Direto você tem lá vários títulos. É uma plataforma que você encontra vários investimentos. Cada um desses investimentos é um empréstimo que você está fazendo pro Tesouro Nacional. Então você empresta o seu dinheiro para o governo em troca de juros lá na data do vencimento. Você tem a possibilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento, mas você sofre marcação a mercado. O que isso significa? Você precisa vender aquele título pelo preço de mercado dele naquele momento. E aí, naturalmente, para você entender um pouquinho mais a fundo, né, o preço daquele título nada mais é do que o valor presente de todos os fluxos de caixa que ele vai te gerar até a data do vencimento. Então, por exemplo, um Tesouro IPCA com juros semestrais, ele te paga juros a cada 6 meses até, nesse caso, 2035, e lá em 2035 você recupera o valor investido corrigido pelo IPCA do período. Ou seja, quanto maior a taxa que você está recebendo de rentabilidade, melhor para você, porque nesse caso é uma taxa acima da inflação. E historicamente, menos de 10% das janelas temporais a gente encontra uma taxa de IPCA mais 6. Então o IPCA mais 7 de fato se mostra uma oportunidade muito boa para a gente comprar esse título, né? Só que qual que é o risco? Quando a taxa sobe, o preço cai, igual eu comentei, né? Porque se a taxa sobe, a taxa que você utiliza para trazer todos esses fluxos de caixa a valor presente é maior, então na hora que desconta, o resultado fica um valor menor, então o preço é menor. E foi justamente isso que aconteceu nos últimos meses, né? Principalmente nos últimos 30 dias. Se a gente pega aqui o Tesouro IPCA 2029 nos últimos 30 dias, a gente teve uma taxa saindo ali em setembro, no finalzinho de setembro, de 6,67% até chegar numa taxa máxima ali de 7,98% no dia 18 de dezembro. O que aconteceu com o preço nesse período? Então caiu. Então saiu ali de 3.200, nessa máxima aqui de 3.238 para uma mínima em 18 de dezembro, que foi quando teve a taxa máxima, de R$ 3.132. Teve uma queda aí de mais de 3% em menos de 30 dias aqui, 21 de novembro até dia 18 de dezembro. 3% de queda em um título do Tesouro Direto. O que está acontecendo, né? Por que isso aconteceu? E naturalmente é um título muito bom para você segurar no longo prazo. Se você comprou aqui, por exemplo, no dia 21 de novembro, a taxa que você pagou nesse dia foi a taxa de 6,93% ao ano acima da inflação, que já é uma taxa maravilhosa. Então, o que muita gente fez foi o seguinte: poxa, taxa de 6% acima da inflação é uma taxa muito boa, vou comprar muito. Foi lá e deu uma bolada. Aí continuou subindo, foi lá e deu uma bolada. E aí na hora que a taxa continuou subindo, chegou aqui a quase IPCA mais 8, vamos falar aqui, IPCA mais 8, né? Teve um dia que abriu ali, tava 8,25, mas aí suspendeu a negociação. Taxa de IPCA mais 8. Quem comprou IPCA mais 6, que já era uma taxa maravilhosa, viu o seu dinheiro derreter 3% em menos de 30 dias. Será que tá na hora de vender? Vai cair mais? Tá na hora de comprar? E eu acho que assim, se você pagou ali 6,93% e perdeu dinheiro até agora, esquece essa cotação, o preço de mercado atual, porque você comprou um título para 2029. A oscilação é natural, ela vai acontecer e você vai receber lá na data do vencimento IPCA mais 6,93%, que foi essa aqui que você contratou no dia 21, se não me engano, né? Dia 21 de novembro. Agora, se você está querendo comprar agora e está com uma taxa ali na data de hoje de 7,76% no dia 26 de dezembro, compra, porque é uma taxa muito boa pensando no longo prazo. Só que qual que é o risco? O risco a gente resume em uma palavra muito simples, que é o risco fiscal. O que a gente tem no cenário aqui no Brasil, né? Basicamente, vocês viram que o dólar tá batendo máxima atrás de máxima, bateu ali 6,30 no momento que eu gravei esse vídeo. E o que a gente tem? O risco do Brasil tá aumentando, porque o governo gasta mais do que arrecada, a dívida só aumenta e as pessoas estão começando a mandar o dinheiro para fora, com medo do que vai acontecer. Então, o dólar sobe, puxa a inflação para cima. Para controlar a inflação, o governo, o Banco Central, precisa aumentar a taxa Selic. E aí, com esse aumento da taxa Selic, o custo da dívida do governo fica maior, o risco do governo aumenta, consequentemente a percepção de risco maior, as pessoas mandam dinheiro para fora, o dólar aumenta, puxa a inflação e por aí vai. Então o reflexo na curva de juros foi basicamente o seguinte: a curva de juros subiu. Quando a curva de juros sobe, as taxas do Tesouro Direto, prefixado e IPCA+, sobem também e os preços caem. Então essa
elevação da Selic, principalmente, né, é um mecanismo que o Banco Central tem de fazer política monetária e tentar controlar a inflação. Se a inflação está muito elevada, eles sobem a taxa Selic para tentar voltar as expectativas de inflação para dentro da meta. E é assim que ele vai fazendo isso. Só que uma coisa é a Selic tá 5% e eles sobem para 6%. Então é um aumento ali de 20% da Selic anterior que traz um efeito na economia. Agora, a Selic hoje está em 12,25%, mas o Banco Central já deixou claro na última ata do Copom que deve subir para 13,25% na próxima reunião e 14,25% na próxima. Ou seja, já está chegando numa Selic de quase 15%. Sair de 15% para 16% não tem o mesmo efeito que sair de 5% para 6%. Então a gente começa a caminhar para um cenário de dominância fiscal. O que isso significa? Que o governo perde esse poder que ele tem de fazer política monetária, porque aumentos consecutivos e sucessivos e cada vez maiores da taxa Selic não começam a fazer tanto sentido, justamente por conta dessa elevação do risco do endividamento, consequentemente da inflação, do dólar, puxa a Selic para cima e entra nesse ciclo que nada se resolve. Então, a única solução que a gente começa a ter em um cenário de dominância fiscal, a única luz ali no final do túnel é o governo cortar gastos. Então, enquanto isso não acontecer, meio que a expectativa do mercado é que a taxa deve continuar subindo nos próximos meses. Consequentemente, o preço deve continuar caindo. Ou seja, quanto mais você comprar nos próximos meses, mais barato, melhor para você pensando no longo prazo, porque você vai ter uma taxa muito melhor para você segurar na sua carteira durante muito tempo. Mas o risco é você comprar hoje numa bolada, por exemplo, a 7,76% ao ano, que é o que a gente está vendo aqui, ou então ter comprado ali a 8% e a taxa sobe ainda mais. Ou seja, você vai perder dinheiro ali no curto prazo, por mais que no longo prazo você possa ganhar muito. E essa é a grande maravilha dos investimentos, né? Muitas vezes, para você ganhar mais no longo prazo e quase que uma rentabilidade garantida acima da inflação, o preço que se paga é essa volatilidade no curto prazo. É você saber que o preço vai oscilar bastante ali no meio do caminho. Pode cair 3% num mês, talvez até mais, igual a gente viu aqui neste momento. Então, por exemplo, nesse histórico de um ano, o título meio que ficou de lado, né? Tava aqui em 3.172 e agora continua 3.170. Ou seja, um ano depois, o título continua exatamente no mesmo preço. Mesmo com a Selic muito alta, você pode ficar pensando, poxa, tô perdendo dinheiro, porque se eu tivesse na Selic eu teria ganhado muito mais do que ficar parado aqui no Tesouro IPCA. Só que, na verdade, esse aqui é o preço de mercado. Se a gente olha o preço da curva, que é o preço que você comprou corrigido pela taxa de compra, você ganhou muito mais. E é esse o preço que importa para quem quer segurar o título lá no vencimento. E antes da gente avançar nesse vídeo aqui, eu te falar as duas melhores formas que eu acredito que você deveria comprar títulos do Tesouro Direto, e tem uma que é muito pouco conhecida pelos investidores e traz vantagens tributárias muito relevantes. Eu quero te falar que se você quiser o meu acompanhamento para sua carteira de investimentos e te ajudar a saber qual que é a hora certa de comprar, a hora certa de vender, será que está na hora de, por exemplo, dolarizar ainda mais o seu patrimônio, mesmo com dólar elevado, sem ter um conflito de interesses que tem na profissão da assessoria por um consultor independente, clica no primeiro link aqui da descrição que eu vou entrar em contato com você. A gente pode até marcar uma consultoria gratuita da gente analisar a sua carteira de investimentos, identificar pontos de melhoria, ver o que, por exemplo, o seu assessor colocou de investimentos para você que não fazem tanto sentido assim. E se você gostar do nosso trabalho, a gente explica a nossa filosofia, a nossa metodologia de investimentos também. Se você gostando, a gente fecha uma parceria de consultoria e começa a acompanhar os seus investimentos para maximizar de fato o resultado que você vai ter ali ao longo do tempo. Então o primeiro link está aqui na descrição, é só clicar nele, preencher o formulário que eu vou pessoalmente entrar em contato com você ou então alguém da minha equipe e a gente marca essa conversa para a gente aprofundar, beleza? E bom, basicamente então a gente tem duas formas que eu gosto bastante de investir nos títulos do Tesouro Direto. A primeira é a gente entrar na corretora, procurar o Tesouro Direto e comprar aquele título. Então, se eu tenho um objetivo de 2029 fazer uma viagem, ou então 2029 quero dar uma entrada no apartamento, eu vou e compro o Tesouro IPCA 2029, porque eu tenho certeza que eu vou corrigir o meu poder de compra e ainda vou ganhar, ganho real que a gente chama, né, um ganho acima da inflação até a data de vencimento. Então, eu tenho garantido ali aquela rentabilidade que foi contratada. É uma maneira muito simples, a mais conhecida por todos, mas eu quero te falar aqui a segunda maneira, que é por meio de um ETF na Bolsa de Valores chamado IMAB11, que é um ETF que compra basicamente os títulos aqui dentro do índice de mercado Ambima das Bs. O que são as Bs?
NTN-B é o nome antigo do Tesouro IPCA, antes de reformular e simplificar para a galera, antigamente chamava NTN-B. Então, basicamente, o IMA-B11 é um ETF que tem uma taxa de 0,25% ao ano e ele basicamente vai comprar todos os títulos do Tesouro IPCA. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, a composição do ETF, vai carregar aqui e ele vai ter basicamente toda a carteira composta por NTN-Bs. Basicamente a quantidade e a participação de cada um dos vencimentos aqui. Se a gente olha aqui embaixo, a gente tem justamente qual que é a data de vencimento de cada um dos títulos. Ou seja, 13,5% do índice está com o Tesouro IPCA com vencimento em 2026. 10% está em 2028, 10% em 2050, 2035, 2025 e por aí vai. Todos os vencimentos aqui disponíveis, o título compra, ou seja, você tem algumas vantagens na hora que você compra um título como esse. Primeiro é a diversificação. Igual quando você entra na bolsa e compra várias ações para diversificar sua carteira, ou você compra um ETF com várias empresas, você deixa de correr o risco específico daquela ação, daquela empresa. Quando você compra um ETF, você deixa de correr o risco específico daquele título específico. Ou seja, se a curva de juros sobe em 2029, o seu preço vai cair em 2029, mas se a curva de juros lá em 2050 está caindo, o preço do título 2050 vai subir. Então você compra vários vencimentos, diversifica a sua carteira e diminui o risco. A segunda vantagem é que pelo fato do ETF ter vários vencimentos, na medida que o tempo passa, tem alguns títulos que pagam juros semestrais e tem alguns vencimentos que vão acontecendo, né? Se você compra, por exemplo, um Tesouro IPCA 2026, que já não tem mais para negociação, na hora que chega na data do vencimento, o dinheiro volta para sua conta, você paga imposto e vai ter que reinvestir aquele dinheiro. Só que você já pagou imposto. No ETF, todos os vencimentos e todos os juros, eles não são tributados. Eles caem na conta do fundo do ETF, ele reinveste e você só paga o imposto de 15%, sempre 15%, é diferente da renda fixa que você paga até 22,5%, mas você paga sempre 15%, independentemente do momento do resgate. Ou seja, você deixa de pagar o imposto ao longo do tempo para pagar só lá na frente na hora que você resgatar. Então, se você fica com o título na sua carteira durante 30 anos, você só vai pagar o imposto depois de 30 anos. É diferente de você comprar um Tesouro IPCA 2029, passou 5 anos, venceu, paga o imposto, aí compra 2035, venceu, paga o imposto, compra 2040 e por aí vai. Não acontece isso no caso do ETF e esse diferimento de imposto traz muitos ganhos para você no longo prazo. E ainda tem um outro ponto que você pode entrar aqui no site do próprio ETF, né, aqui da gestora da Itaú. O ETF é gerido pela Itaú Asset e aqui você tem, por exemplo, esse preço e yield, que você consegue ver basicamente qual que é a relação, né? Aquela ideia de que quando a taxa sobe, o preço cai e por aí vai. Aí você tem aqui preço e yield e o histórico do yield também. Então, se a gente clica aqui no preço e yield, a gente consegue ver, por exemplo, o IMA-B11 aqui. Hoje, na verdade, em D-1, ontem, no último dia de negociação, fechou em 96,96. Ou seja, é um yield equivalente de 7,30. Você comprar o IMA-B ao preço de 96,96 é o equivalente de você comprar um Tesouro IPCA com um prazo médio de vencimento de 6 anos com uma taxa de IPCA mais 7,30. Na medida que a taxa sobe aqui, o preço vai caindo. E na medida que o preço sobe também, a taxa vai caindo. Então tem essa relação inversa que a gente já comentou. Então a gente consegue ver essa relação entre o preço e o yield do título. Hoje ele tem uma duration então de 6,28 anos. É um prazo médio de vencimento de todos os títulos da carteira de 6 anos. E no outro a gente tem aqui o histórico do yield também. E tem vários outros ETFs que depois você pode aprofundar também se você tiver interesse, mas nos últimos dias, o histórico do yield está aqui. Então, o Tesouro IPCA, a gente consegue ver que subiu bastante. Se a gente olha desde, por exemplo, 2023, está aqui. IPCA mais 6, IPCA mais 5 e por aí vai. 2022, IPCA mais 6, IPCA mais 5, ficou variando ali. Chegou ali, por exemplo, em 2022, bateu o IPCA mais 8 também. Então, assim, a gente consegue ver o histórico de yields que a gente teve no Tesouro IPCA e de 2023 para cá, saiu de 5% e foi só subindo, né? Bateu aqui 6%, 5%. Foi subindo, principalmente agora no final do ano, que bateu IPCA mais 7%, que é realmente uma taxa bem elevada, que faz sentido você ter na sua carteira pensando no longo prazo. O preço que você paga é justamente a volatilidade no curto prazo. Pode ser que a taxa seja boa? Sim, e é uma taxa muito boa para o longo prazo. Mas no curto prazo, se continuar acontecendo muita coisa na política, na economia, igual está acontecendo, pode ser que essa taxa suba ainda mais, você tenha uma marcação ao mercado negativa, você perca dinheiro no curto prazo, e aí você tem que ter sabedoria. Será que está na hora de vender?
vender, tá na hora de comprar mais. Tudo isso a gente ajuda aqui, a gente acompanha o mercado e auxilia os nossos clientes da Stocks em todas essas decisões. É mais ou menos assim que a gente pensa, é mais ou menos assim que a gente está pensando para esse cenário atual. Então, acho que sim, faz sentido você alocar um pouco aqui. Não faz sentido colocar tudo, porque o cenário pode ser que piore um pouco nos próximos meses também, mas pelo menos um pouquinho ali, já colocar o pezinho na água se você ainda não tem nada de IPCA na sua carteira. Eu acho que faz sentido porque é uma taxa maravilhosa. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto, não esquece de preencher o formulário aqui se você quiser o meu contato para a gente analisar a sua carteira e marcar uma reunião. É isso, tamo junto e até a próxima.